Opa, bom dia, boa tarde, boa noite, que bom que você está aqui no nosso canal do YouTube, @Itatiaia, @ItatiaiaAgro. E hoje eu estou recebendo aqui o presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Uberaba, Marco Túlio Prata. Marco Túlio, seja muito bem-vindo aqui a Itatiaia. Obrigado, Fabiano, obrigado pelo convite. É um prazer para nós estar aqui para falar aí do nosso sindicato, para falar dos projetos que a gente tem ali no Triângulo Mineiro e que já estão aí se espalhando por Minas toda e até pelo Brasil. E é uma vontade muito grande aqui do Itatiaia Agro, da gente ter essa proximidade, capital mineira, região metropolitana com o Triângulo, porque lá está a potência. Aqui talvez estejam muitos produtores, obviamente, existe talvez as entidades presentes aqui, mas a força, né, tá em toda Minas Gerais, mas o Triângulo chama ali para frente, né? Chama todo mundo, busca todo mundo para cima. Exatamente, o Triângulo Mineiro tem uma fertilidade muito grande, uma variedade de produção muito grande, né? Uberaba tem uma produção muito variada, é o maior produtor de cana-de-açúcar do Brasil, o maior produtor de cenoura de Minas Gerais, está entre os maiores de soja, de milho, mas na verdade somos todos Minas Gerais, né? Então é bom que a gente esteja aqui, é bom que a gente leve para as pessoas de todas Minas Gerais, através da Itatiaia, essas informações, para que outros sindicatos também, como já está acontecendo, possam replicar esses projetos que nascem ali no Triângulo e para que a gente conheça outros projetos também, possa levar para lá. Muito legal. O Marco Túlio, para a gente começar aqui, destacando talvez um momento em que o tema nunca esteve tão em evidência, que é a questão da segurança. A gente acompanhou na semana passada, inclusive, a FAENG lançou um programa de segurança junto com os órgãos, né, contra a Polícia Civil, junto com a Polícia Militar, já de olho, inclusive, nas safras que estão por aí, principalmente agora a safra do café, né, que é o nosso grão especial e de ouro, né? Sim. Qual que é a avaliação que o senhor faz desse momento, assim, da segurança? A gente tem vários problemas, né, no que diz respeito ao agro. É a logística, é a estrada que às vezes não ajuda muito. É muito comum a gente ouvir que quem está lá no Triângulo Mineiro tem mais facilidade de ir para São Paulo do que para vir para BH. Com certeza. Né, pelas estradas, ou seja, a gente tem uma dificuldade interna no nosso trânsito, mas no meio disso tudo tem a segurança também. A segurança é um tema que pega muito para o produtor rural, né? O produtor rural, ele muitas das vezes fica muito exposto a essas ações da bandidagem, pela distância que a sua fazenda está do centro da cidade ali, de onde está a polícia, né? Pelo isolamento, pela quantidade de produtos, pelo valor dos produtos que circulam ali nas estradas, né? Uberaba, por exemplo, nós temos mais de 5.500 quilômetros de estradas rurais. Então você pensa que malha viária é essa, com saída para vários municípios, que tem que ser aí vigiadas, né? Tem que ser patrulhadas pelas forças policiais, né? Então é importante esse projeto que foi lançado pela FAENG, junto com a Polícia Militar de Meio Ambiente, aliás, pela Polícia Militar de Minas Gerais, juntamente com a FAENG, para que a gente possa usar de inteligência realmente para fazer esse patrulhamento. É humanamente impossível cobrir toda essa área, né, Fabiano? Então, a inteligência e a tecnologia têm que ser aplicadas, né? Nós tivemos a honra de ter o Coronel Ralph, que hoje está aqui em Belo Horizonte, como nosso comandante lá na 5ª Região. E antes de deixar a 5ª Região, ele deixou esse plano de segurança ali para a 5ª Região, apresentado para todas as entidades lá de Uberaba, mas principalmente para o Sindicato Rural de Uberaba. E para nós é uma honra já estar à frente disso um pouco, né? Então, nós contribuímos com esse plano lá em Uberaba, com informações sobre a sazonalidade das nossas produções, né? Por exemplo, aqui vocês têm, em uma certa região aqui de Minas Gerais, o café, obviamente, como uma grande potência, que é uma grande potência do nosso estado. Mas em Uberaba ele não é tão presente pela altitude, pelo clima. Então a gente não pode fazer o mesmo foco de segurança para uma região cafeeira
do que para uma região de cana-de-açúcar, de soja, de milho, porque a sazonalidade é diferente. O momento do ano em que transita-se mais defensivos, mais insumos, mais maquinários, é diferente de uma produção para outra. E foi isso que nós chegamos à conclusão com a Polícia Militar, levamos essas informações para que eles pudessem planejar de forma inteligente as ações, além da tecnologia com as câmeras que nós estamos aí buscando instalar lá em Uberaba. E de alguma forma esse plano lá em Uberaba surtiu um efeito, teve uma redução da criminalidade, dos acessos ali à bandidagem, né, no que diz respeito ao agro? Uberaba, eu julgo que nós somos, apesar de termos problemas com a segurança também, como todos os outros municípios, nós nos entendemos como uma cidade até privilegiada, porque nós temos a sede da 5ª Região da Polícia Militar lá, que teve implantado esse plano de segurança rural, e nós temos no lado da Polícia Civil, né, que é a Polícia Judiciária, uma delegacia dedicada à área rural. É a única delegacia do interior de Minas que é dedicada. Isso quer dizer que o delegado, no caso lá o Dr. Tiago, e os seus agentes não têm qualquer outra função a não ser investigar os crimes na zona rural. Eles não pegam plantão, eles não agem em outras áreas, é zero, é só para a área rural 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então a junção da Polícia Militar com esse planejamento preventivo, mais a Polícia Civil, quando infelizmente acontece algum problema na parte investigativa, tem levado sim Uberaba a ter uma diminuição significativa dos índices de crimes, principalmente crimes violentos, né, que a gente sabe que acontece muito na área rural. A pessoa vai, amarra o produtor, amarra o funcionário, né, agride tudo. Então isso é importante a gente ter esse olhar. A gente fica muito satisfeito da Polícia Militar estar nesse ponto, da Polícia Civil também, e disso poder, acreditamos, ter sido replicado, né, para uma escala maior, né, enquanto o Coronel Ralph esteve lá, e agora aqui em Belo Horizonte, junto com o Coronel Frederico, que também foi nosso comandante hoje lá, o comandante-geral da Polícia Militar. Perfeito. Marco Túlio, e outro problema também que começa agora já, abril, maio, né, que a gente já começa a olhar ali no horizonte, é a estiagem, né? A gente vem de um período de chuva, aí entra o outono e a gente já sabe que vem uma seca por aí. Como é que está o cenário de preparação no que diz respeito a Uberaba e região? O ano passado nós tivemos um problema muito grave de estiagem na nossa região. Uberaba chegou a ficar 180 dias sem chuva, né? Meio ano, praticamente 6 meses sem chuva. Um problema gravíssimo de incêndio. Foram milhares de hectares queimados devido à baixa umidade, né? E aí junta, vamos dizer assim, a fórmula do mal, né? Que é baixa umidade, vento, né, em altas velocidades e calor extremo. Essa é a fórmula da queimada, né, do incêndio. Então esse ano a gente está, juntamente com o Corpo de Bombeiros, já fizemos uma reunião prévia com a Prefeitura Municipal, que tem lá no seu arcabouço a Defesa Civil, né, e outras entidades, já iniciando um trabalho desde o ano passado para fazer um trabalho preventivo nesta questão de incêndio, que é um dos problemas da estiagem. Agora, a questão da estiagem pela falta de chuva para os produtos, aí infelizmente a gente tem que aprender a lidar com isso, né? O sindicato tem marcado aí para junho já uma palestra com um renomado professor sobre clima, para a gente começar a entender por que esse clima está dessa forma. A gente precisa entender essas mudanças que estão ocorrendo, se elas são sazonais, se elas não são, para que a gente possa adaptar a nossa cultura, né? Infelizmente não é negociável com São Pedro, né? Não tem como a gente negociar. Então nós temos que entender e implementar tecnologia, né? Irrigação, né? E outras tecnologias aí que possam nos socorrer em períodos atípicos de estiagem. Mas um dos problemas mais graves realmente é a questão dos incêndios rurais, que o ano passado, por exemplo, foi muito grave. Incêndios criminosos. Na sua grande maioria, incêndios criminosos de pessoas da cidade que vão lá colocar fogo, por exemplo, em canaviais na nossa região, ou até em matas, né, em reservas legais, ou APP, e aí, além do problema do fogo, resta ainda ao produtor a responsabilização, por exemplo, por uma reserva legal, por uma área de preservação permanente que foi queimada por uma questão criminal. Complicado, né? Agora, tem notícia boa também, né? Tem essa questão do projeto Saracura, que é, inclusive, o nome, né, se dá do projeto Saracura, que é o projeto para
certa forma, educar, né, o consumidor sobre o que ele está consumindo, entender o que é aquele produto. É uma ave típica ali da região, que deu nome ao projeto, né? É uma ave típica da área rural, em praticamente todos os biomas do Brasil, e a gente colocou esse nome porque é uma ave que tem um canto muito particular, né? Então, quando a saracura canta de longe, você já fala, ó, é uma saracura. E o nosso objetivo com o projeto é realmente cantar, né? Mostrar o trabalho do produtor rural para todas as pessoas. Então, esse projeto realmente é um orgulho para nós lá do Sindicato dos Produtores Rurais de Uberaba, e mais ainda ver que ele está expandindo fronteiras em vários outros sindicatos de Minas e de outros estados que estão replicando para a nossa absoluta alegria aí o projeto. É isso, né, gente? E só para explicar, né, a gente explicou, né, no rádio, mas quem está acompanhando só esse vídeo, a turma tem lá, né, no supermercado, está lá exposto no supermercado. O sindicato fez a parceria primeiramente com um supermercado, hoje são vários. Hoje são 13 lojas. São 13 lojas em que a pessoa chega com QR Code e ela fica sabendo ali quem produziu aquele feijão, quem produziu aquele arroz, quem produziu aquele café e por aí vai. Como foi produzido, né? Então, tá lá, por exemplo, do café, né, que você disse, ou do arroz. Esse café não nasceu aqui. Foram necessários 1.100 dias desde da escolha do grão, da semente até ele chegar na sua mesa. Essa é a informação que está na plaquinha. E aí tem um QR Code. Você quer saber mais? Tem lá um videozinho de 40 segundos, desde do café sendo plantado, sendo escolhido a semente, até a sua família ali na mesa degustando aquele café, né? Isso nasceu de um dia que eu estava lá na fazenda com algumas crianças lá, amigas do meu filho. E aí minha esposa ofereceu uma goiaba do pé, né, para um dos meninos. Ele falou, não, eu só como do supermercado. E aquilo me doeu, sabe? Me doeu bastante. E eu falei assim, não é possível. Aí eu falei para ele, você sabia que vaca branca dá leite, vaca preta dá café e asmaiada dá leite com café? E ele falou, nossa, é mesmo, tio? E aí aquilo me deixou muito mais assustado, sabe? E eu levei esse fato, né, esse caos aí lá para a nossa diretoria. E disse, não, vamos tomar uma providência, né? E aí criamos esse projeto para que a informação chegue a essas crianças, adolescentes. O supermercado, né, Fabiana, é um local onde o nosso produto encontra o consumidor, né? Nós chamamos até do templo do produtor rural. Tudo que a gente trabalha está ali no supermercado, né? Então a gente achou que era um local especial para levar essa informação. E aproveitando o tema supermercado, não posso terminar essa entrevista sem ter uma opinião de alguém que é autoridade na produção rural sobre o preço do alimento, né? Volta e meia essa discussão do preço do alimento. É o ovo, é o café. É o ovo, é o café. A todo momento a gente tem essa discussão. A gente já colocou aqui várias vezes, né? O produtor, ele é refém desse preço, assim como o consumidor. Ele fica ali no meio do caminho. Mas pelo que você está observando, pelos movimentos sendo feitos, a gente vai chegar no momento de apaziguar os ânimos aí nos preços? Eu tenho certeza que sim, né? O preço, a fórmula do preço é muito simples, né? Todo mundo sabe, é oferta e demanda. O produtor rural é o único empresário que não põe preço no seu produto, né? A verdade é essa. Eu trabalho no sindicato desde os 17 anos e tirava nota lá na época fiscal de gado, né, e tudo, e me espantava muito do pessoal chegar lá e falar assim, quanto que eles estão pagando na arroba do boi? Mas o boi é seu, né? Como que estão pagando? Você que põe. Não, o produtor rural não põe preço no seu produto. O mercado consumidor ali, é o frigorífico, é a esmagadora de soja, é tudo que põe esse preço, porque é royalty, né? É um produto que é, vamos dizer, entre aspas, do mundo, né? Tabelado. Então, eu tenho certeza que, havendo responsabilidade fiscal, havendo uma circulação melhor na economia, os preços vão se equalizar, e acho que estão equalizados de acordo com o custo de produção hoje, que é muito alto, né, e com a demanda que também é muito alta, né? Então, todo mundo quer comer, todo mundo tem que comer, nós estamos aí para oferecer o melhor produto do mundo, né, com maior qualidade, com maior quantidade, e isso vai com certeza se equalizar. Marco Túlio Prata, presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Uberaba. Presidente, satisfação, viu, recebê-lo, sucesso aí na jornada, sei que está passando aí por uma transição daqui a pouco no sindicato, mas isso é assunto para outro momento, para outra situação, mas parabéns aí pela jornada. Obrigado pelo convite, o Sindicato dos Produtores Rurais está à disposição
de todos os cidadãos de Minas Gerais, de todo o Brasil, de todas as outras entidades e também de vocês aqui para qualquer coisa que precisarem de nós. Maravilha! E o nosso Itatiaia Agro está no rádio e em todas as plataformas da rádio mais ouvida do Brasil. Valeu!